Oi, pessoal, tudo bem? Professora Bárbara aqui. A gente vai começar a falar agora sobre protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no Sistema Único de Saúde. O que a gente precisa ficar atento, né, quando a gente estava trazendo sobre isso, principalmente para quem nunca ouviu falar ou quem não conhece, tá certo? O que são esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas? No SUS existem essas diretrizes clínicas que vão nortear a conduta dos profissionais de saúde, tá certo? Nortear condutas no cuidado a doenças e alguns agravos, auxiliando médico, profissionais de saúde, pacientes, estabelecimentos e serviços de saúde que sejam referência e até os gestores, tá certo? Porque alguns protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são planejados criando uma linha de cuidado, tá certo? O que são esses protocolos clínicos? Documentos, tá certo? Que estabelecem critérios para diagnóstico de doença ou agravo à saúde, tratamento preconizado com medicamentos e demais produtos apropriados, bota um asterisco aqui que a gente já volta nesse ponto, quando couber, posologia recomendada, mecanismo de controle clínico, acompanhamento e verificação de resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Devem ser baseados em evidências científicas e considerar critérios de eficácia, segurança e efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Então, vamos lá. O que eu coloquei de asterisco aqui? Em alguns dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, né, PCDTs, a gente tem lá sobre tratamentos farmacológicos, na grande maioria deles, e alguns têm o tópico de tratamentos não farmacológicos. Nos tratamentos não farmacológicos, ou alguns, não todos também, trazem sobre o papel da fisioterapia, a reabilitação, a prática de atividade física recomendada por esses pacientes. É aí que a gente tem que ficar atento, porque pode ser sobre esses tópicos que podem ser cobrados na nossa prova. Bárbara, só isso? Não. Algumas doenças, como por exemplo a DPOC, a gente vai ver que nela vem trazendo sobre como que é feito o diagnóstico e tudo mais. São testes e escalas que o fisioterapeuta também usa e conhece. Então tem que ficar atento, não é porque colocou o PCDT que vai cobrar só sobre o papel da fisioterapia em algumas condições que existem em protocolos clínicos. Não, você também tem que ficar atento a como que é a forma de diagnóstico das condições que tem em PCDT. Não são todas, eu vou mostrar para vocês quais que tem. Se dentro do diagnóstico, pessoal, tiver escalas e instrumentos que o fisioterapeuta também conheça, você tem que ficar atento àquele instrumento ali, porque ele pode ser cobrado na sua prova, ele está dentro do PCDT. Bárbara, mas o PCDT vem falando sobre isso, eu não vejo sentido eu ter que olhar também sobre essa parte avaliativa. Sabe por que precisa ficar atento? Porque dentro do documento, toda escala, todo o questionário, todo o teste que é comentado, eles colocam em apêndice ou em anexo. Então, no documento mesmo, você vai ter acesso àquele questionário lá no final dele, tá certo? Então, como? Olha como é que o editor vai entender, a pessoa, o seu avaliador, você teve acesso ao documento, né? Daquela, colocou no edital, subtende que você estudou. Se você estudou, por exemplo, sobre o PCDT de dor crônica, e ele colocou lá sobre a escala visual analógica, e colocou que está em apêndice, se você viu o protocolo clínico, você também tem que ver os apêndices para você poder conhecer sobre aquele instrumento, entendeu? Então, a gente entendeu, né, já que se trata de um documento que vai estar estabelecendo critérios para diagnóstico, tratamento, principalmente, né, tratamento farmacológico para aqueles que cabem, também o tratamento não farmacológico, tá certo? Como que vai verificar esses resultados terapêuticos e eles também colocam aqui, ó, que é baseada em evidência científica. Então, a gente vai ver em alguns trechos, a gente vai ver que existem tratamentos que eles explicam sobre o tratamento, mas que eles dizem se é recomendado ou não por aquele
aquele PCDT, aquela determinada conduta. Então, tratamentos que não tenham baixa evidência científica ou que tenha pouca evidência, eles esclarecem durante essa explicação sobre cada tipo de abordagem, eles esclarecem se é um tratamento recomendado ou não. Em alguns que eu encontrei que durante, né, algumas condutas que eles não recomendam para determinadas coisas, eu coloquei nos nossos slides, a gente vai ver já já, tá? Por que eu coloquei aqui o print, ó, do jeito que tá aqui, é como tá no site do Gov, tá certo? Por que precisa ficar atento? Para vocês também darem uma olhada como que funciona o material, tá? A gente também tem, nesse mesmo site do Gov, a gente tem sobre as diretrizes diagnósticas e terapêuticas em oncologia, isso não vai cair na sua prova, e sobre os protocolos de uso, né, documentos normativos de escopo mais estrito que estabelecem critérios, parâmetros e padrões para a utilização de uma tecnologia específica em determinada doença ou condição. Isso também não está na sua não vai ser cobrado na sua prova, mas quando você vai rolando a página, você vai primeiro encontrar sobre essa aba, né, dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticos, vai passar por isso daqui, vai ver que tem também, ó, sobre diretrizes nacionais brasileiras e sobre as linhas de cuidado. E aí, o que são as linhas de cuidado? Organiza o atendimento do SUS para garantir que o paciente receba um cuidado completo e contínuo. Tá? O objetivo é acompanhar a pessoa em todas as etapas do tratamento, desde o diagnóstico até a recuperação, garantindo atendimento integrado. Então, falou em linha de cuidado, pessoal, é um acompanhamento, desde o diagnóstico, até o tratamento, né, reabilitação, continuidade com essa pessoa, tá? Vai continuar rolando a página, você vai encontrar isso daqui, ó. Acesse aos PCDTs por letra. Você vai ver que tem letras que não tem letra que tem um, tem letra que tem dois, tem letra que tem mais de uma página, tá? De protocolos clínicos. Vale a pena dar uma olhada em todos. Quais são os que tem, Bárbara? Ó, você daqui da frente, para vocês verem, é esse o link aqui, tá certo? Quais são os que tem PCDTs, tá certo? São esses aqui, ó. Acidente vascular cerebral isquêmico, artrite reumatoide e artrite idiopática juvenil, atenção integral à pessoa com doença rara, no caso aqui ele é uma linha de cuidado. Então ele vai explicar desde o diagnóstico, como que o gestor acompanha. Na linha de cuidado eles têm inscrições para o gestor, para a pessoa que está assistindo, né, para esclarecimento sobre as doenças raras, tá certo? É bem interessante de se ler realmente. Não são documentos curtos, mas é muito interessante de se ler. E você que vai fazer a prova, né, tá se preparando para isso, tem alguns que são mais específicos que eu também separei para a gente dar uma olhada com mais calma. Mas a gente tem sobre todos esses, ó. AVC, artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, a atenção integral à pessoa com doenças raras, as linhas de cuidado, atrofia muscular espinhal, sobre câncer de mama, câncer de pulmão, diabetes tipo 1, tipo 2, distonias e espasmo facial, doença de Alzheimer, doença de Chagas, doença de Paget, doença de Parkinson, doença de Pompe, doença de Wilson, doença pulmonar obstrutiva crônica, dor crônica, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, esclerose sistêmica, espasticidade, espondilite anquilosante e fibrose cística, fratura do colo do fêmur em idosos, a linha de cuidado e um documento sobre tratamentos de acordo com as diretrizes brasileiras, tá? Sobre hanseníase e hipertensão pulmonar, também linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio e protocolo de síndromes coronarianas agudas, miastenia graves, miopatias inflamatórias, osteogênese imperfeita, osteoporose, raquitismo e osteomalácia, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Turner, utilização de endoprótese em aorta torácica descendente, diretrizes brasileiras, e utilização de stents em pacientes com doença coronária estável, né, também diretrizes brasileiras. Quais que são os que a gente tem que ficar com um pouco mais de atenção? Quem está estudando com mais calma, né, tem um pouco mais de tempo, dá uma olhada em todos, e em todos você vai procurar por reabilitação, recursos físicos, fisioterapia, exercícios. Por que eu falo isso? Porque a gente pode não ter necessariamente fisioterapia, né? Você pode ser que lá nos tratamentos não farmacológicos você tenha sobre reabilitação,
você tem até, recursos físicos, tem exercícios, atividade física, tá certo? Então você dá uma olhada, porque pode ser que não esteja lá diretamente o nome fisioterapia, tá certo? Mas dá uma olhada com calma, se der para dar uma olhada em todos, você checa todos para ver qual que, né, possa vir falando sobre a fisioterapia. Bárbara, isso quer dizer que só vai cobrar aquele que tem fisioterapia dentro? Aquilo que eu falei para vocês. Se em algum desses tiver algum instrumento, questionário, teste de avaliação que o fisioterapeuta também conheça, pode estar lá na sua prova, tá certo? Quais os que são mais assim, suscetíveis a cair na prova para o fisioterapeuta, tá certo? O sob dor crônica, osteoporose, né? Tanto de osteoporose quanto de fratura. A gente vai conversar sobre a linha entre esses dois, tá certo? A linha de cuidados do infarto agudo do miocárdio, o protocolo de síndromes coronarianas agudas, o de acidente vascular cerebral isquêmico, de doença de Parkinson e de POC, tá? Então a gente vai focar nesses aqui agora nessa aula, até para a aula não ficar tão extensa, mas sugiro dar uma olhada com buscando isso daqui em todos os protocolos, tá certo? Bárbara, não conheço, por exemplo, sobre síndrome de Turner, pois você vai fazer o caminho que eu lhe disse, vai acessar nesse site, vai aqui na letra S, e na letra S você vai lá e clicar em síndrome de Turner, cadê? Turner, né? Ah, tá aqui, ó, síndrome de Turner. Daí, quando você acessar o síndrome de Turner, vai abrir o documento. Quando abrir o documento, você vai ver lá como que é o diagnóstico, né? Vai ter uma introdução, aí vai vir o diagnóstico, a fisiopatologia, vai falar sobre a forma de avaliação, antes dele falar da avaliação, das formas de terapêuticas, ele mostra como que foi feita a busca de literatura para aquelas recomendações. E aí é nessa busca de literatura que ele explica quais que são os critérios de inclusão e os critérios de exclusão para os artigos que foram utilizados, tá certo? Então é sim um texto bem de vez em quando parece um texto bem mais acadêmico, mas dá para entender ele de forma muito tranquila, tá certo? Dá para trazer e tirar muito conteúdo dele também, para ir bem preparado fazer a sua prova. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre dor crônica. A dor ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou que lembra a sensação causada por uma lesão tecidual real ou potencial. O conceito de dor ele vai ser construído por cada indivíduo, então é individual. Esse conceito de dor ele vai ser influenciado por fatores biopsicossociais e com base nas experiências dolorosas que essa pessoa teve. Então, uma pessoa que caiu e quebrou um pé, ela pode ter uma experiência mais dolorosa do que outra pessoa que caiu e quebrou o pé, às vezes até no mesmo mecanismo de trauma, tá certo? Mas isso depende de como aquelas pessoas experienciam, de fato, as experiências dolorosas na vida dela. A gente tá até sendo um pouco redundante, mas é isso. A dor é individual, baseada nas experiências, tá certo? Nas ambiências que aquela pessoa já vivenciou um processo doloroso. Então, isso é bem subjetivo de cada um. Se alguma definição ou outra lhe parecer um pouco mais complexa, eu busquei tentar manter ao máximo o texto dessa aula muito parecido, poucas coisas eu fiz ajuste para ficar mais alinhado mesmo com a apresentação, mas eu tentei deixar o texto tal qual tá no protocolo e diretriz terapêutica do que a gente vai estar falando, justamente para que se você reconhecer o texto na sua prova, você saber do que a professora vai... a professora falou disso daqui, eu sei que ela está falando aqui de dor crônica, eu sei que essa é a definição que foi colocada no protocolo, tá certo? Então, dor é uma experiência sensitiva e emocional, que é desagradável, que vai estar associada a uma lesão tecidual ou que pode lembrar uma lesão tecidual real ou potencial, tá? O conceito é construído por cada indivíduo, então essa experiência é única, tá? Vai ser influenciado por fatores biopsicossociais e também com base em experiências dolorosas que essa pessoa teve. A dor crônica pode ser primária, quando não se conhece a causa, ou secundária, quando é consequência de alguma doença conhecida. E aqui vem um detalhe que na própria diretriz eles especificam. Literaturas divergem sobre quanto tempo realmente é a definição para determinar que uma dor ela já é crônica, mas para essa diretriz, né, para a diretriz para o protocolo clínico e diretriz terapêutica de dor crônica, eles definiram que a dor crônica é aquela com tempo de duração superior a 3 meses.
Bárbara, a pessoa passa 3 meses sentindo dor direto, e aí eles especificaram, independente do grau de recorrência, da intensidade e das implicações funcionais ou psicossociais, mas eles recomendam que tenha uma avaliação desses fatores nos cuidados à pessoa com dor crônica. Então, não necessariamente uma dor que ela é constante por 3 meses, mas que é uma dor que vai e volta e já tem 3 meses essa dor, já pode ser considerada dor crônica, tá certo? Segundo essa PCDT, né, esse protocolo clínico e diretriz terapêutica. Os estudos populacionais em adultos no Brasil revelam uma prevalência de dor crônica de aproximadamente 40%. Vou sair daqui da frente porque essa informação é importante, ó. Lombalgia é a dor crônica mais comum. Então, quando eles vão falar lá sobre diagnóstico, sobre avaliação funcional, vocês vão ver que os testes, né, os questionários que eles citam, são questionários que são utilizados para lombalgia, como Roland Morris, tá? Mas é porque lombalgia é a dor crônica que é mais comum. É seguida por quem, Bárbara? É seguida por dor em joelho, ombro, cabeça, costas e pernas e membros inferiores, tá bom? Os estudos eles sugerem que a inclusão de exercícios terapêuticos e a prática regular de atividade física reduzem a dor, segundo o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, e melhoram a qualidade de vida das pessoas com dor crônica se comparado ao cuidado usual apenas. Então, se ele colocar lá, inclusão de atividade física, de exercícios terapêuticos e prática regular de atividade física tem efeito sobre redução de dor e sobre melhora da qualidade de vida em pessoas que têm dor crônica, tá? Indivíduos com osteoartrite de joelho devem ser encaminhados à fisioterapia tão logo se estabeleça o diagnóstico, como parte do tratamento, conservador. Então, o médico decidiu que inicialmente não vai operar, não tem uma recomendação de inicial de cirurgia, tratamento cirúrgico. Então, qual é o tratamento inicial? Conservador. O que vai ser tratamento conservador? A fisioterapia, né? Com os exercícios terapêuticos, com os recursos físicos que a gente vai já dar uma olhada. O fisioterapeuta pode avaliar e orientar os indivíduos com osteoartrite de joelho e de quadril quanto à possibilidade de realização de fisioterapia aquática, hidroterapia, quando disponível a modalidade na região local, né? Na rede local. Os exercícios aeróbicos podem resultar em melhora da funcionalidade da resistência e do controle da neuropatia quando tem diabetes associadas, tá? Então, exercício aeróbico numa pessoa com osteoartrite de joelho, se a pessoa tiver neuropatia associada, né, por conta da diabetes, então a gente vai ter um resultado, né, como resultado desses exercícios, melhora da funcionalidade e da resistência, tá? E aí também uma melhora desse controle da dor neuropática, né, que já é uma dor secundária à degeneração causada por conta da diabetes, tá? Elas podem ser indicadas para as pessoas com dor crônica persistente de intensidade moderada a grave, tá? Então, exercícios aeróbicos podem ser indicados para essas pessoas que já têm uma dor crônica, ou seja, de mais de 3 meses, que tem uma intensidade moderada a grave, essa dor que essa pessoa sente. Principalmente nos indivíduos que têm dor em região da coluna, dor miofascial, fibromialgia ou osteoartrite em membros inferiores. Pessoas com doenças cardíacas ou fatores de risco para essas doenças devem ser avaliadas pelo profissional de saúde antes de iniciar um programa de atividade física intensa. Então, ficar muito atento, porque se a banca decidir trazer, por exemplo, não copia e cola, né, do protocolo clínico, mas se eles vierem contextualizando e trazendo, né, cobrando conteúdo em cima de casos clínicos, você precisa ficar atento. Falou com um paciente que tem hipertensão arterial, ou já sofreu um infarto agudo do miocárdio e agora sofre com dor no joelho, a gente precisa ficar atento. Antes de indicar exercício para esse paciente, eu tenho que avaliar, né, se esse paciente tem condição, né, hemodinâmica, condição cardiovascular para aguentar os exercícios físicos, tá certo? Exercícios físicos, né, intensos, tá bom? Ainda o que eles recomendam, né, para dor crônica? Agulhamento a seco, então eles falam sobre exercícios terapêuticos e a prática, né, de atividade física com os exercícios aeróbicos, e aí eles vêm falando sobre o agulhamento a seco. No protocolo clínico é definido como procedimento intramuscular envolvendo o tratamento isolado de pontos gatilhos miofaciais. E aí, em diversos momentos, eles vão chamando os pontos gatilhos só de PG. Então, onde você vê PG escrito aqui, é porque eles estavam falando dos pontos gatilhos, tá? Quais que são os efeitos? É eficaz na redução da dor crônica na região lombar e de dores musculoesqueléticos, e na região cervical e dos ombros, o agulhamento a seco se mostrou eficaz na redução da dor,
quando comparada a um tratamento simulado, ou seja, a pessoa fingia que estava fazendo o agulhamento, tá? Ou na ausência de tratamento em curto e médio ou médio prazo, tá bom? Bárbara, o que seria a ausência do tratamento? Um grupo faz o tratamento, o outro grupo não faz o tratamento. E aí viu que a dor reduziu naqueles pacientes que fizeram agulhamento a seco. Por isso é recomendado no protocolo clínico diretriz terapêutica de dor crônica, tá certo? Compressão isquêmica de pontos gatilhos miofasciais, né? A compressão de ponto gatilho, como que a gente faz? Dígito pressão firme e sustentada no ponto com o músculo em uma posição totalmente alongada, tá? A técnica de compressão isquêmica por 10 a 20 segundos está associada a uma melhora no limiar de dor por pressão sustentada na área ativa do ponto gatilho. O profissional, o que ele vai sentir? Uma redução na tensão local e o paciente frequentemente refere, no local que o paciente frequentemente refere um desconforto. Enquanto o profissional está fazendo a técnica, o paciente vai referir que está desconfortável, mas ele vai relatar que no tempo, né, nesse decorrer desses 10, 20 segundos, ele vai referir que a dor está aliviando, tá certo? A pressão gradualmente aumenta à medida que a dor vai diminuindo e a terapia deve ser repetida de 2 a 3 vezes por semana, ó. 2 a 3 vezes por semana, e a duração total dependerá da cronicidade da condição da evolução clínica do indivíduo. Bárbara, já vi outras definições de ponto gatilho, utilizo de outra forma. A gente só tem que ficar atento para o edital, ele cobra uma determinada referência, um determinado assunto. Se nesse assunto específico está vindo tão específico quanto ao tempo de compressão, né, ao posicionamento, a quanto tempo, a frequência, a gente se detém, né, utiliza o tempo e a frequência, né, que está sendo recomendado nesse documento, porque é o que está sendo indicado no edital, tá? O que eu recomendo é conheça, né, essas literaturas, e aí, posteriormente, se você sentir que não era, né, a literatura mais adequada, ou se atualmente funciona de outra forma, entra com recurso, tá? Mas para garantir que você vai escolher a alternativa mais acertada e conseguir, né, acertar o máximo de questões, tome como base o que está sendo recomendado pelo edital, tá? Principalmente porque são documentos que são publicados e não ficam sendo alterados. Quando eles são alterados, o antigo ele não fica mais disponível, tá? Então vocês vão ver lá que alguns tiveram atualização, ele coloca a data da última atualização, mas o que era anterior, o que era, né, o que fica desatualizado para eles não deixam mais disponível na plataforma, certo? Recursos físicos, isso é que eu achei interessante, ó. Eles entendem como recursos físicos aqueles que produzem uma resposta terapêutica em tecidos moles por meio do uso de luz, água, som ou eletricidade. A nossa eletrotermofototerapia, né? Elas podem incluir, mas não estão limitadas, ao uso de fontes de aumento ou diminuição de temperatura, ondas de choque e ultrassom terapêutico, laser de baixa potência, dispositivo de estimulação elétrica transcutânea, para alívio da dor ou geração de contração muscular. E aí eles colocam, ó, existe um limitado corpo de evidência científica que suporta os benefícios de modalidades físicas para o tratamento da dor crônica. A exceção, isso aqui eu vou botar até, pessoal, em marca-texto. A exceção é a laser terapia de baixa potência, que mostrou algum benefício em estudos maiores. Quais os benefícios? Alívio de dor e melhora da qualidade de vida. Então, lembra aí, ó, dor crônica, o principal recurso físico, laser. Por que eu tô falando isso? Porque bem aqui ele fala aqui, ó, pode-se considerar, não é nem nesse, é no próximo slide, ó. Ele coloca aqui também que pode-se considerar o uso de estimulação elétrica, se disponível na rede local de saúde, para a redução de dor em pessoas com osteoartrite de joelho, assim como o uso de dispositivos auxiliares, como as bengalas, né? Como um apoio para o tratamento principal para pessoas com OA de joelho que tenham problemas específicos na atividade de vida diária. Então, para dor crônica, para tratamento de dor crônica, a principal evidência, segundo o protocolo clínico de diretriz terapêutica de dor crônica, vai ser a laser terapia como recurso físico. Eles também recomendam que para os pacientes que têm osteoartrite de joelho, Bárbara, por que são tão específicos? Porque eles vão basear em cima das evidências científicas. Em cima da evidência científica, se eu tenho um estudo que diz que é eficaz,
ajuda, né, a reduzir a dor em pacientes, ó, redução de dor. Para paciente que tem osteoartrite de joelho, eu não posso dizer que qualquer dor no joelho eu posso fazer estimulação elétrica transcutânea. Bárbara, mas a gente sabe que é um recurso para redução de dor. Eu sei, mas na hora que a gente está falando de um documento que está baseado em evidência científica, ele vai usar como termo, ele vai se basear na informação com que ele tem de veracidade em cima dos documentos que ele está utilizando, tá? Então, como esses PCDTs, eles são construídos como uma grande revisão sistemática, né, eles vão colocar como informação o que eles encontraram nos artigos utilizados. Então, para a laser terapia ajuda a reduzir a dor crônica, é utilizado como recurso físico, tá certo? Como um tratamento não farmacológico para alívio da dor. E para reduzir a dor em pacientes que têm osteoartrite de joelho, a gente também pode considerar o uso da eletroestimulação. Agora, o que eles trazem aqui, ó, revisões sistemáticas sobre o tema, como ultrassom, né? Como sobre técnicas utilizando ultrassom terapêutico, ondas de choque, estimulação elétrica transcutânea, percutânea e transcranial e corrente interferencial, indicam a qualidade limitada das evidências para suas aplicações com pessoas com dor crônica primária, com resultados que são incertos após 3 meses do uso do tratamento. Então, nesse documento, diante da síntese da melhor evidência disponível, esse protocolo, vocês estão vendo aí, né, que eles colocam bem claro, neste protocolo, não recomenda-se essas técnicas para o tratamento da pessoa com dor crônica. Bárbara, então, se eu encontrar em um outro protocolo falando sobre esses recursos, a gente pode, em um outro PCDT falando sobre esse recurso, posso considerar? Em um outro PCDT, pode ser considerado, tá? No de dor crônica, o que foi que eles colocaram aqui, que não vai ser considerado, tá? Não são técnicas recomendadas para as pessoas que têm dor crônica, tá certo? Aqui em cima está só a mesma definição de recursos físicos para não ficar confuso, né, do que ele estava falando, essas revisões sistemáticas. E aí ele traz também sobre a terapia manual, ele coloca que a terapia manual é uma variedade de técnicas hands-on, que são técnicas que a gente utiliza da mão para fazer, né, trazer o resultado terapêutico, realizadas para melhorar a extensibilidade dos tecidos moles, aumentar a amplitude do movimento de complexos articulares, mobilizar ou manipular tecidos moles e articulações, induzir relaxamento, alterar a função muscular, modular a dor e reduzir edema dos tecidos moles, inflamação ou restrição de movimento. Essas técnicas podem incluir mover passivamente ou associação ou associada à contração muscular, as articulações em direções específicas em diferentes velocidades para recuperar o movimento, ó. Mobilização e manipulação das articulações, alongar a musculatura, realizar movimentos passivos da parte do corpo afetado ou fazer com que o paciente mova a parte do corpo contra uma resistência para melhorar a ativação do controle muscular, tá? Embora os estudos apresentem baixa qualidade da evidência para os desfechos em relação à redução da dor e melhora da funcionalidade, a terapia manual deve ser considerada como uma opção de tratamento em um contexto multimodal. Quando ele coloca um contexto multimodal, o que ele está querendo dizer? Que tem um L, tá, pessoal? O que ele está querendo dizer? Não ela sozinha, ela associada a outras coisas. Então, recurso que me ajude a diminuir a dor crônica, posso utilizar da terapia manual, mas eu também utilizar de outras coisas que também ajudam a fazer ali um controle de dor, entendeu? Então, associar recursos para me ajudar a controlar, a reduzir a dor desse paciente. A acupuntura é um conjunto de procedimentos que permite, né, o estímulo preciso de locais anatômicos definidos por meio da inserção de agulhas filiformes metálicas para promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como para a prevenção de agravos e doenças. Esta modalidade terapêutica tem sido utilizada para o tratamento de dor crônica, com resultados positivos em relação à redução de dor, melhora da qualidade de vida em até 3 meses. A longo prazo, existem evidências que os efeitos da acupuntura se mantêm por até 1 ano, tá? Nos casos de cefaleia, osteoartrite e dor musculoesquelética. Desse modo, a acupuntura pode ser considerada uma opção viável para o tratamento da dor crônica? Eles colocam como sim.
Estava aqui pensando, pessoal, ficar muito atento, sabe? Porque como eles são muito baseados, né, no que diz uma evidência científica, eles especificam bastante, né? A maioria dos efeitos que a gente encontrou no caso de dor crônica é redução de dor e melhora de qualidade de vida. O que a gente precisa ficar atento é qual recurso reduz em até 3 meses, qual recurso mantém essa redução de dor posterior a esses 3 meses, né, a longo prazo, e quais recursos eles vão estar ali recomendando para uma condição específica. Então, assim, no caso do laser, eles abrem para tratamento de dor crônica, ele não especifica para uma coisa só. Mas quando eu falo em eletroestimulação, eles especificam para osteoartrite de joelho. Quando a gente vem falando aqui sobre a acupuntura, eles falam que é positivo para redução de dor e melhora de qualidade de vida. E em longo prazo, tem evidência, mas em casos de cefaleia, osteoartrite e dor musculoesquelética. Então, se vem, por exemplo, uma questão sua falando que a acupuntura pode ser recomendado para o paciente, que os efeitos de redução de dor da acupuntura são eficientes em pacientes com hernia de disco, esses efeitos se mantêm por 1 ano em pacientes com hernia de disco. Aí você vai ficar pensando, a hernia de disco, ela não é necessariamente músculo-esquelética, não é disfunção músculo-esquelética, ela é mais ali uma alteração ortopédica e tudo mais. Você vai considerar, né? Você tem que ficar atento a como que o examinador pode usar essas informações. Ah, não, a dor causada por conta da escoliose. Para a escoliose, não. Agora, se ele fala que tem uma dor musculoesquelética sendo causada por conta, né, secundária à escoliose, aí, se ele disser que o tratamento é para dor musculoesquelética, né, que a acupuntura está sendo usada para alívio dessa dor musculoesquelética que é secundária à escoliose, tá correto. Então, assim, ficar muito atento, pessoal, porque a banca pode fazer esse jogo de palavras, tá? O que eles orientam também? Que o atendimento seja descontinuado caso o paciente não esteja experimentando uma melhora significativa no primeiro mês de tratamento, tá? No primeiro mês de tratamento, se o paciente não teve uma melhora significativa, então, olha, não é qualquer, não melhora, né? Melhorou. Não, ele tem que falar que a melhora foi significativa. Não sendo, tem que ser descontinuado, tá? Há uma variedade considerável entre os tipos de técnicas de acupuntura empregadas. E por isso a escolha da forma de administração da acupuntura depende das necessidades de alívio de dor de cada paciente e de sua disponibilidade nos serviços públicos de saúde. Em indivíduos adultos com osteoartrite de joelho, de quadril, existem evidências insuficientes para recomendar a acupuntura na redução da dor ou melhora da função. Então, aqui ó, ele já fala da acupuntura para OA de joelho e quadril. As evidências são insuficientes para fazer uma recomendação, tá certo? Então, ó, aqui já é diferente. Não é nem que não recomenda, não tem evidência suficiente para ele dizer se vai recomendar ou se não vai, tá? É diferente deles já terem visto alguns estudos, os estudos terem baixa qualidade e por conta dessa baixa qualidade eles dizem que não vão recomendar, tá certo? É diferente. Esses pequenos detalhes o seu examinador pode usar para fazer, né, um jogo de palavras ali na questão. Então, fique bastante atento, tá? Bárbara não conhecia nenhum protocolo clínico desse. Dá uma boa olhada com calma. Principalmente nas definições de cada condição, do diagnóstico e nas principais coisas que eles recomendam dos tratamentos não farmacológicos. Porque isso é o que cabe ao fisioterapeuta. Tá? Osteoporose é uma doença metabólica caracterizada pela diminuição da massa óssea e pela deterioração de sua microarquitetura, com consequente aumento da fragilidade óssea e da suscetibilidade a fraturas, tá? Estima-se que aproximadamente 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão uma fratura osteoporótica ao longo da vida. Além das fraturas, as complicações clínicas da osteoporose incluem dor crônica, deformidade, redução da mobilidade, piora da qualidade de vida e aumento da mortalidade, tá? A fratura de quadril é considerada mais grave, com aumento da taxa de mortalidade em 12 a 20% nos 2 anos seguintes à fratura, tá? Porque o paciente vai tender a cada vez mais se movimentar menos. Se ele se movimenta menos, ele perde força muscular, tem déficit de equilíbrio, coordenação, tem mais risco de queda, né?
paciente pode voltar a cair de novo, né, depois da deshospitalização por conta de uma queda posterior, mas da mesma forma, se o paciente se movimenta menos, ele vai ficar mais suscetível, né, a os danos causados por falta de movimentação mesmo. Então, redução de volumes pulmonares, retenção de secreção, essa perda da massa muscular vai reduzir força muscular respiratória também, tá certo? Então, tudo isso pode acabar limitando, né, ainda mais a funcionalidade desse paciente no período pós-queda, tá? Exercício físico é recomendado, né, para redução do risco de fratura, porque a força biomecânica que os músculos exercem sobre os ossos é capaz de aumentar a densidade mineral óssea. Então, o paciente que tem osteoporose, ele tem que fazer exercício físico. Tá? Ele não vai, pessoal, fazer um exercício físico de extremo alto impacto no paciente que já tem osteoporose avançada, né? Tem que ser individualizada essa prescrição. Exercício com ação da gravidade parece desempenhar importante papel no aumento e na preservação da massa óssea. Além disso, a atividade física regular pode ajudar a prevenir quedas que ocorrem devido à alteração do equilíbrio e diminuição da força muscular e da resistência, tá certo? A prevenção das quedas e a reabilitação, como que vai acontecer? Tendo em vista, né, a forte relação causal entre quedas e fraturas, medidas de prevenção devem ser adotadas. E aí eles vêm trazendo, além dos exercícios físicos, inclui a revisão do uso de medicamentos associados ao risco de quedas, medicamentos que dão mais sono, tá certo? Ou que possam causar alucinações, alteração visual, tem que ser visto, tá? Revisto e talvez até trocado. A avaliação de problemas neurológicos, correção de distúrbios visuais e auditivos, medidas de segurança ambiental, aqui também cabe a orientação do fisioterapeuta quanto à casa segura, né? Redução da quantidade de tapetes, móveis com ponta, né? Com quinas muito afiadas, deixar pérfuros cortantes, né? Um pouco mais guardados, nada muito exposto, vidraçarem essas coisas em locais que o idoso pode estar vindo a cair, né? Locais como banheiro, esse idoso poder ter barras de segurança, né? Uma cerâmica mais antiderrapante ou até mesmo um tapete antiderrapante, orientar a questão do calçado, né, mais adequado para esse idoso estar utilizando, tá certo? Todas essas recomendações conforme o protocolo de prevenção de queda. E aí eles colocam aqui, ó, que se preconiza que seja adotadas as medidas previstas na cartilha do idoso do Ministério da Saúde e as orientações do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, tá? Além disso, estratégias relacionadas à reabilitação podem incluir a proposição de grupos de orientação sobre prevenção de quedas, conservação de energia e proteção articular. Adaptação da rotina, deixa eu sair aqui da frente, ó, adaptação da rotina e de utensílios para melhora da capacidade física funcional. Treino de atividade de vida diária com pacientes egressos de procedimentos cirúrgicos ortopédicos ou ambulatórios de reumatologia, com diminuição de massa óssea e prescrição de hortas para repouso ou auxílio na função manual. Quanto ao infarto agudo do miocárdio, né? A gente tem uma linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio, tem outro nome, ó. Opa. Ó, linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio e protocolo de síndromes coronarianas agudas. Então, é diferente o começo dessa PCDT, porque ela vai explicar como organizar essa linha de cuidado e depois eles vêm falando sobre as condições, né, as recomendações quanto aos tratamentos e tudo mais. Então, você desce um pouco mais para poder encontrar sobre essas explicações, tá? É um pouco mais extenso, mas o que importa mesmo para a gente dar uma olhada, né, sobre a contextualização na introdução, diagnóstico e os tratamentos, né, não farmacológicos, principalmente relacionados ao que é com recursos físicos e exercícios, a gente, né, vai encontrar também nesse PCDT, tá? O infarto agudo do miocárdio, ele vem contextualizando primeiro a doença arterial coronariana, porque ela representa a principal causa de óbito do mundo e estando entre as patologias de maior impacto clínico financeiro, porque a maioria dos casos de infarto agudo do miocárdio é causado pela oclusão do ramo coronariano principal. E isso se dá porque o paciente tem DAC. Então, o paciente vai ter DAC, da DAC ele vai desenvolver o IAM, se ela não for tratada. Se não for, né, tentar diminuir a oclusão que está sendo causada, essa placa de aterosclerose e tudo, o paciente vai acabar evoluindo com infarto,
tá? A obstrução e consequente redução do fluxo coronariano se deve a comumente ruptura física de uma placa aterosclerótica com subsequente formação do trombo occlusivo. Então, essa placa de aterosclerose, essa placa de gordura, ela vai sofrer alguma lesão, às vezes é um fluxo sanguíneo mais aumentado, uma pressão um pouco maior naquele momento, ela sofre uma lesão. Na hora que ela sofre uma lesão, camadas dessa placa se soltam. Quando camadas dessa placa se soltam, a gente vai ter, né, ação ali principalmente a agregação plaquetária para tentar cicatrizar aquela lesão que foi formada, né? Entende-se por lesão, pessoal, é dano mesmo causado nessa placa de aterosclerose. Quando essa agregação plaquetária for acontecer, ela pode acabar, o fluxo sanguíneo não para, né? E aí pode acabar com a lesão pode continuar sendo aberta, né? Sendo ali acontecendo ainda, e a cicatrização também tentar ali fechar aquela lesão ao mesmo tempo. Isso tudo pode acabar culminando em formação de um trombo, e esse trombo, a depender da obstrução que já é gerada por conta de placas de aterosclerose nessa coronária, o trombo pode acabar ele mesmo, né, nessa tentativa de fechar uma lesão na placa de aterosclerose, o próprio trombo formado acabar obstruindo ali aquela coronária e o paciente evoluindo com infarto agudo do miocárdio, tá? A representação clínica da DAC pode ser identificada em suas formas crônicas, como a angina estável. Então, por que o paciente vai sentir angina, Bárbara? Ele vai tendo obstrução, né, dessa luz do vaso, vai diminuindo essa luz do vaso, porque vai se formando placa de gordura aqui ao redor. Do que vai formando essa placa de gordura, o vaso, que era para ser, né, mais calibroso, ele vai ficando mais fininho. Quando ele vai ficando mais fininho, fica mais difícil daquele músculo que precisa de um pouco mais de oxigenação receber aquele fluxo sanguíneo. Então, o paciente, quando ele faz um esforço a mais e tudo, ele começa a sentir aquela dor no peito. Porque na hora que o coração dele precisou de uma quantidade maior de sangue, de oxigenação, não chegou. Porque às vezes estão bem entupidas, né? Não está entupida, mas ela está bem danificada ali com placas de aterosclerose, tá? Então, o paciente pode ter angina estável, que aí na hora que ele suspende ali aquele esforço, que ele repousa, essa angina passa, estável e aguda, nas síndromes coronarianas agudas, com supra de ST e sem supra de ST também, né? Supradesnivelamento do segmento ST, né, no complexo QRS, tá bom? No Brasil, estima-se que a ocorrência, né, seja entre 300 e 400 mil casos anuais de infarto e que cada 5 a 7 casos ocorram um óbito. Então, assim, mata muito, né? A doença do arterial coronariana, consequente aí, o infarto, né? A consequência dela é o infarto, mata muito, tá? Assim, apesar dos inúmeros avanços terapêuticos obtidos nas últimas décadas, a síndrome coronariana aguda é ainda uma das mais importantes causas de mortalidade em nosso meio, tá? E aí, pessoal, isso já há décadas, tá? Há décadas, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares são as principais causas de morte, tá certo? Relacionado ao nosso estilo de vida, o estilo de vida, né, mais sedentário, a qualidade nutricional, tá certo? A níveis estressores que a gente vem cada vez mais exposto, tá certo? Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, há décadas são as principais causas de morte no nosso país, tá bom? O que eles trazem de planos de cuidado, tá? O segmento na atenção primária, como que deve ser feito. E aí eles vêm trazendo a reabilitação cardíaca, o principal foco da reabilitação é o exercício físico de caráter educacional, mais complexo que o mero programa de condicionamento físico, recomendada a reabilitação supervisionada por médico em casos de alto risco. Não é que o exercício vai ser feito pelo médico, mas pacientes com alto risco precisam participar da reabilitação em locais em que o médico esteja ali de fácil acesso, né? Então, ele tem que compor a equipe médica, ele tem que compor a equipe multiprofissional de reabilitação cardiovascular, tá? O que é atividade física, né? Todos os pacientes devem ser encorajados a realizar de 30 a 60 minutos de atividade aeróbica em intensidade moderada, no mínimo 5 vezes por semana, além de aumentar o gasto energético diário, como atividades domésticas, jardinagens, estimular esse paciente a ser o mais funcional possível, além de fazer a reabilitação, né? Recomendado o teste ergométrico para orientar a prescrição do exercício. E esse teste ergométrico, quem faz é realmente um médico,
médico, tá certo? Especialista, para conseguir acompanhar ali as alterações cardiovasculares que esse paciente vai ter e eventuais eventos cardiovasculares que esse paciente possa fazer durante o teste, tá? O retorno ao trabalho, pacientes que frequentam o programa de reabilitação cardíaca após alta retornam ao trabalho antes. Na maior parte das vezes, o estresse sofrido no trabalho é menor que o medido no teste de esforço, reforçando que o retorno ao trabalho deve ser encorajado. Outras atividades. Orientação quanto ao retorno às diversas atividades pode ser feita utilizando a capacidade funcional em MET, né? O equivalente metabólico do paciente, obtida através do teste ergométrico e da tabela de informação sobre a exigência metabólica de cada uma das atividades. A atividade sexual com parceiro habitual pode ser reassumida em 7 a 10 dias em pacientes sem complicações durante a internação, e a direção de veículos pode ser permitida após uma semana nos pacientes sem complicação e 2 a 3 semanas em pacientes com infarto agudo do miocárdio que foram complicados, né, que tiveram arritmias ou evoluíram com insuficiência cardíaca. O acidente vascular encefálico, né, é um episódio agudo caracterizado por sinais clínicos de perturbação focal ou global da função neurológica causado por um infarto ou hemorragia espontânea na parte acometida do encéfalo, retina ou medula espinhal. Encéfalo, retina ou medula espinhal, durando mais de 24 horas ou de qualquer duração, se constatada por imagem, né, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, ou ainda por autópsia que identifique infarto focal ou hemorragia relevante para os sintomas. O que seria isso aqui, por infarto ou hemorragia? A gente tem dois mecanismos de acidente vascular cerebral, tá? Que é o isquêmico e o hemorrágico, né? Então, no isquêmico, o que acontece é o mesmo mecanismo lá do infarto agudo do miocárdio. Tem obstrução de um vaso, e aí um tecido, né, uma região cerebral, ou ali a retina, ou uma região da própria medula, que deveria receber aquela demanda, né, deveria receber aquela quantidade de sangue para oxigenação dos tecidos, não vai receber. E o que vai acontecer com aqueles tecidos? Eles vão evoluir com necrose, tá? Isso pode acontecer por obstrução de um vaso ou por hemorragia. Não vai chegar aquela quantidade de sangue, porque antes daquele local, algum vaso rompeu. Então, o sangue que vinha está se extravasando em outro canto, mas não está chegando na região que deveria, tá? O AVC é classificado em isquêmico, como obstrução arterial consequente da alteração do fluxo sanguíneo cerebral, hemorragia intracerebral, coleção focal de sangue dentro do parênquima cerebral ou sistema ventricular, que não é causada por trauma, ou hemorragia subaracnoide, que na maioria das vezes é causada por algum tipo de trauma, tá? O acidente vascular isquêmico é o mais prevalente, responsável entre 75 a 85% de todos os AVCs. Algumas literaturas colocam que ele é 80%. E o hemorrágico é 20, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês mais no comecinho da nossa aula. A gente vai ter que se basear se ele colocou protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e ele começa a falar do acidente vascular cerebral isquêmico, né? Ele provavelmente vai estar falando baseado nas referências, nos documentos, nas informações do PCDT do AVC. Então, eu tenho que tomar como base a, né, porcentagem, né, incidência de que eles estão me dando, tá certo? A principal causa modificável é a aterosclerose de artérias pequenas, intracranianas e grandes artérias do pescoço e artérias cerebrais. A aterosclerose pessoal, a obstrução que é causada para o infarto agudo do miocárdio pode ser o mesmo tipo que vai ser causada para o acidente vascular encefálico, tá? Porque essas placas de aterosclerose, elas podem se formar em qualquer vaso sanguíneo, tá bom? Cerca de 90% dos AVCs pode ser associado a fatores de risco, sendo os mais frequentes hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, obesidade, dieta inadequada, sedentarismo, diabetes mellitus, né? Consumo de álcool, sofrimento mental, doenças cardíacas e dislipidemia. Então, vários fatores de risco, né? A maioria modificáveis, né? Intervenções sobre os fatores de risco modificáveis que podem ser feitas na atenção primária podem contribuir para a prevenção de grande parte dos AVCs. Então, sempre orientar, e isso faz parte de qualquer profissional de saúde que vai acompanhar o paciente com AVC. Sempre orientar a importância do uso das medicações prescritas para controle, né, da hipertensão e da diabetes, para as dislipidemias que o paciente possa ter, para diabetes, estimular uma atividade de vida mais saudável. Então, uma atividade, né, uma vida que
o paciente seja mais ativo, que ele faça atividade física, que ele mantenha uma dieta mais equilibrada e mais saudável possível, né? Evitar a ingesta de produtos muito industrializados, ultraprocessados, que o paciente consiga se alimentar de forma mais saudável, né? Também o atendimento imediato e efetivo dos pacientes com quadro agudo pode prevenir sequelas e morte. Então, assim, o raciocínio a gente tenta trabalhar com as condutas de orientação para prevenir que aconteça. Nos que acontecem, a gente tem que ter também um planejamento, por isso as PCDTs são tão importantes, porque elas orientam do começo ao fim, né? Na prevenção, na atenção primária, no paciente que sofre com aquela doença, como que se trabalha também nesse caso. Então, ele coloca, né, nos pacientes que aconteceu, atendimento imediato e efetivo, tá? Para prevenir que esse paciente fique com sequelas e prevenir óbito, tá bom? O aparecimento súbito de déficit neurológico caracteriza clinicamente o AVC, de acordo com a região cerebral envolvida, que por sua vez dependerá da circulação afetada. Então, assim, quem já é aluno do curso, até já viu a gente falando, né, outras vezes, em outras aulas sobre AVC, que a região, os sintomas que o paciente vai apresentar vai depender da região que foi afetada no encéfalo, né? Então, as manifestações clínicas dependem de qual região foi acometida, da extensão também dessa lesão. Em 80% dos casos, a circulação mais comumente afetada é a anterior ou a carotídea. Nesses casos, os pacientes geralmente apresentam déficit motor contralateral, com comprometimento predominante de membros superiores e inferiores, alteração da linguagem, perda sensitiva, contralateral e hemianopsia homônima com desvio conjugado do olho para o lado da lesão. O AVC da circulação posterior ou vértebro basilar são menos frequentes e de pior prognóstico. Os pacientes comumente apresentam sinais e sintomas como estado de coma, tetraparesia, alterações nos nervos cranianos, diplopia, vertigem ou ataxia. O tromboembolismo pulmonar pode levar a uma maior complexidade nesses casos. As maiores causas de morte precoce são a deterioração neurológica e a contribuição de outras causas, tais como a infecção secundária por aspiração e infarto agudo do miocárdio. Então, o paciente, em consequência a uma broncoaspiração, um infarto, ele também fez um AVC. E aí ele pode acabar, né, tendo um desfecho pior, tá? A doença de Parkinson, Bárbara, e reabilitação, exercícios físicos. E aí que tá. E nem todos os PCDTs a gente vai ter detalhado sobre a abordagem fisioterapêutica. O de acidente vascular encefálico não é falado sobre a parte de reabilitação, tá? Procurei sobre exercício físico e tudo mais, não tá. Bárbara, então não vou me preocupar com ele para minha prova, mas é aí que entra. Pode ser que possa ser cobrado sobre informações sobre o AVC, tá? Do AVC especificamente não teve escalas, né, muito claro, que também são utilizadas pelo fisioterapeuta nos diagnósticos, mas existem alguns instrumentos que também são utilizados em algumas condições, que o fisioterapeuta também usa esses instrumentos avaliativos, e aí é importante, é interessante dar uma olhada nesses documentos, porque mesmo que não fale da fisioterapia nos tratamentos, a parte avaliativa pode ter avaliação funcional que diz respeito ao fisioterapeuta, tá certo? Na doença de Parkinson, eles trazem que ela foi descrita por James Parkinson em 1817, que tem uma distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos e classes socioeconômicas. Estima-se uma prevalência de 100 a 200 casos por 100 mil habitantes. A incidência e a prevalência vai aumentando conforme a idade, né? Então, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, mais casos de Parkinson a gente vai identificando naquela população. Do ponto de vista patológico, o Parkinson é uma doença degenerativa, cujas alterações motoras decorrem principalmente da morte de neurônios dopaminérgicos da substância nigra, que apresenta inclusões intracitoplasmáticas conhecidas como corpúsculos de Lewy. Suas principais manifestações motoras incluem tremor de repouso, bradicinesia, rigidez e anormalidades posturais. Isso daqui pode ser chamado como tétrade. Tétrade da doença de Parkinson. Não acho estranho. Alguns autores consideram que não é só a tríade. Não é só o tremor, a rigidez e a bradicinesia.
Alguns autores consideram que a instabilidade postural também é uma manifestação motora clínica comum do Parkinson, tá certo? Então, Bárbara estuda para vários concursos. Alguns podem chamar de tríade, você observa se ele se contradiz na questão. Se não, provavelmente o seu examinador usou uma referência que falou de tríade, então não vai estar errado. Mas alguns consideram a tétrade, tá? E aí você observa se ele cita sempre os quatro, se ele fala em tétrade da doença de Parkinson, tá certo? Tem que ver como que ele faz o uso desse jogo de palavras dele, né? No entanto, as alterações não são restritas à substância negra. Não é só, apesar de ter, né, alterações relacionadas à destruição aí desses neurônios da região da substância negra, algumas alterações não são restritas só a essa região, tá? Podem também estar presentes em outros núcleos do tronco cerebral, como, por exemplo, o núcleo motor dorsal do vago, no córtex cerebral e mesmo em neurônios periféricos, como o do plexo mioentérico, tá? A doença de Parkinson, a presença, né, do processo degenerativo, além do sistema negro estriatal, pode explicar uma série de sinais e sintomas não motores, tais como alterações do olfato, distúrbios do sono, hipotensão postural, constipação, mudanças emocionais, depressão, ansiedade, sintomas psicóticos, prejuízos cognitivos e demência, entre outros sintomas, tá? Então, não é que o paciente vai ter só aquela tétrade, né? Ele também pode apresentar outros sintomas associados, inclusive essas alterações emocionais, tá, pessoal? Estarem relacionados à degeneração causada por conta da doença de Parkinson, tá bom? Pode ser uma doença progressiva que usualmente acarreta incapacidade grave 10 a 15 anos após o diagnóstico, né? A doença tem elevado impacto social e financeiro, particularmente na população mais idosa. As manifestações motoras do Parkinson podem ser explicadas de maneira simplificada pelo modelo no qual o estriado possui um papel-chave dentro das vias motoras cerebrais, o processo de degeneração dos neurônios dopaminérgicos nigrostriatais leva a uma redução da modulação da dopamina estriatal e, consequente, alterações motoras, tá? Esse modelo prediz que, aumentando-se a estimulação dopaminérgica ou reduzindo-se a estimulação colinérgica ou glutamatérgica, os sintomas melhoram. Então, as sugestões que eles vão fazer, né, depois, durante os protocolos clínicos da doença de Parkinson, são em cima de fármacos, tá? Fármacos para ajudar essas alterações motoras que estão acontecendo, e aí eles, a depender da clínica de cada paciente, eles escolhem, né, se vai ter uma ação mais dopaminérgica ou se vai trabalhar com essas estimulações colinérgicas ou glutamatérgicas, tá bom? A doença pulmonar obstrutiva crônica, nela tem mais detalhe. Se caracteriza pela limitação crônica ao fluxo de ar, não totalmente reversível. É a principal diferença dela da asma, tá? A asma, ela vai ser totalmente reversível, porque a limitação ao fluxo aéreo é causada por uma situação, um quadro de exacerbação por uma hipersensibilidade que o paciente tem, tá? A DPOC não, ela tem a limitação crônica ao fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. É um pouco diminuído com o uso dos broncodilatadores, tá? Associado a uma resposta inflamatória anormal à inalação de partículas ou gases nocivos. Do ponto de vista da fisiopatologia, a obstrução crônica ao fluxo de ar na DPOC ocorre devido a uma associação de inflamação nas pequenas vias aéreas, como bronquiolite respiratória e destruição parenquimatosa, como no caso do enfisema, tá? A constituição relativa de cada fator varia de pessoa para pessoa. Os sintomas têm início insidioso, são persistentes, pioram com o exercício e tendem a aumentar em frequência e intensidade ao longo do tempo, com episódios de agravamento que duram geralmente alguns dias, que é o que a gente chama de exacerbações, tá bom? No Brasil, de acordo com os dados da Secretaria de Vigilância da Saúde, pela metodologia, né, Global Burden of Disease, o Brasil, a DPOC é a quinta causa de morte de todas as idades, depois de doença isquêmica do coração, doença cerebrovascular, infecção de vias aéreas inferiores, Alzheimer e outras demências.
Apesar, ademais, segundo o Global Burden of Disease, foi a oitava causa de anos de vida perdidos no país em 2016, ou seja, a DPOC ela impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, tá? Nas últimas décadas, foi a quinta maior causa de internação no Sistema Único de Saúde entre pacientes com mais de 40 anos, correspondendo a cerca de 200 mil hospitalizações e gasto anual aproximado de 72 milhões de reais, tá? Deve ser considerado o diagnóstico de DPOC, né, a suspeita de DPOC em pacientes fumantes e ex-fumantes, ou com histórico de exposição ocupacional ou ambiental a agentes nocivos. O que seriam os agentes nocivos? Forno a lenha, sílica, para quem não sabe, é como se fosse uma poeira da cerâmica, tá? Queima de biomassa, uso de carvão ou querosene para cozinhar ou aquecer. Com mais de 40 anos, que apresentem sintomas respiratórios crônicos, incluindo tosse, sibilância estiada no peito, dispneus esforços e expectoração. Sinais ao exame físico, como cianose, tórax em barril tonel, né? Hiperinsuflação pulmonar, tiragem intercostal, apontam para a existência de DPOC em fase avançada, tá? Professora, e se ele colocar que é uma coisa ou outra? Dificilmente não vá, porque eles vão se basear pelo documento. Mas se um examinador, por exemplo, vem falando de um sintoma ou outro, que você, né, fica na suspeita que é DPOC, provavelmente só é uma fase mais inicial, tá? Quando o paciente tem todos esses sintomas que eles colocaram aqui, já é um DPOC que está mais avançado. Além da presença de sintomas respiratórios crônicos e de fatores de risco, o diagnóstico requer demonstração de distúrbio ventilatório de tipo obstrutivo, não completamente reversível por meio da prova de função pulmonar completa com broncodilatador, espirometria. Bárbara, eu conheço a espirometria, mas com essa prova de broncodilatador. Quando o paciente faz o teste da espirometria, a manobra, né, de capacidade vital forçada, logo depois ele faz um exame sem ter feito broncodilatador, sem ter tomado nenhuma substância que possa causar alguma broncodilatação. E aí, logo depois do primeiro teste, ele faz o uso da bombinha, né? Ele usa a medicação para causar broncodilatação. A gente espera uns 10, 15 minutos e repete o exame. No paciente que tem DPOC, a gente observa alguma melhora nos quadros, né, nos índices de obstrução, mas isso não quer dizer que chega a normalizar, entendeu? Porque o DPOC ele não é totalmente reversível. Bárbara, mas ficou em tá, é um DPOC leve e ficou ali num parâmetro normal, mas o paciente, o não reversível quando eles colocam é que o paciente ele não vai se manter ali. Quando o efeito da medicação for passando, o paciente volta para aquela espirometria igual da primeira vez, tá certo? Então não reverte completamente depois que a exacerbação passa. O DPOC ele ainda tem alguma limitação mais contínua, crônica, né? Diferente do paciente asmático. Depois que passa a exacerbação, a função pulmonar dele fica normalizada, né? Considerando que seja normal para aquele paciente. E aí eles trazem dois quadros super interessantes. Esse aqui, ó, que colocam elementos clínicos e funcionais para o diagnóstico da DPOC. Nos elementos clínicos, eles colocam sintomas respiratórios, ó, tosse, expectoração, sibilância, dispneia, respiração ofegante, sensação de opressão torácica. E os fatores clínicos, idade superior a 40, e fatores externos, tabagismo, inalação de gás, irritantes, né, ou de material particulado em ambiente ocupacional ou domiciliar, como fumaça de fogão a lenha. Genéticos, deficiência de alfa-1 antitripsina, história familiar de DPOC, fatores relacionados à infância, baixo peso ao nascer, infecções respiratórias na infância, entre outros. A função pulmonar é avaliada através de presença de distúrbio ventilatório obstrutivo. Onde que a gente vai ver isso? Na espirometria. A relação VF1-CVF vai estar inferior a 0,7 após a prova broncodilatadora. Então, ele tem que informar que foi depois da prova broncodilatadora aqueles resultados, se vier alguma coisa para você avaliar relacionada à espirometria, tá? Do ponto de vista funcional, a obstrução ao fluxo de ar pode ser classificada em leve, moderada, grave ou muito grave, através da classificação de Gold, tá? De acordo com a redução do VF1 pós-CVF. Então, vamos lá, são duas medidas diferentes. Eu vou ver primeiro quanto que é a capacidade vital forçada desse paciente,
totalzão. E aí, o aparelho, ele me dá esse resultado, VF1 e CVF. Ele vai me dizer quantos por cento daquele volume total que o paciente fez na manobra de CVF, né, de capacidade vital forçada, quantos por cento ele colocou para fora quando ele exalou. Então, tem que ser ali acima de 70%. Se esse paciente coloca para fora menos que 70% no primeiro segundo, então isso quer dizer que esse meu paciente tem uma característica obstrutiva. Se saiu menos que 70% no primeiro segundo. Aí ele inalou 5 litros e aí ele colocou para fora só 60% no primeiro segundo. Quando ele foi exalar, fazer essa manobra para colocar para fora, só saiu 60% no primeiro segundo. Então, ele já tem uma característica obstrutiva. Isso a gente vê nessa relação VF1-CVF, que pode ser chamado de índice de Fenot, tá? E aí, quando a gente vai fazer, a gente vê o índice de Fenot e ele vai me mostrar que o paciente tem uma característica obstrutiva. Se ele já tem todos os outros sintomas, né, fatores de risco externos, genéticos, histórico familiar e tudo mais, para DPOC, provavelmente ele já tem um diagnóstico fechado. Mas para classificar a gravidade desse DPOC, a gente vai ver o VF1 dele isolado. Então, quantos por cento ele colocou para fora no primeiro e segundo? Ah, foi só 60%. Se foi só 60%, então ele fica aqui no meio, ó, entre 80 e 50. Então, ele tem uma obstrução moderada, tá certo? Pós a prova broncodilatadora, né? Então, como que é feita essa classificação espirométrica? Gold 1, 2, 3, 4, né? Obstrução leve, moderada, grave, muito grave. Quanto menor a pontuação, mais leve é essa obstrução. Então, lembrem desses números, ó, 80, 50 e 30, tá? Porque o leve é acima de 80, o moderado é entre 80 e 50, o grave é entre 50 e 30 e o muito grave é menor do que 30%, tá certo? A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela também tem a intensidade dos sintomas deve ser avaliada no momento do diagnóstico do paciente, pois é um fator que deve ser considerado na indicação do tratamento e na monitorização da clínica desse paciente. Então, toda vida que esse paciente vai voltando para as avaliações, tanto para a reabilitação pessoal como para o médico, né, a reavaliação médica, ele vai refazendo esses exames, tá certo? É um parâmetro que a gente tem, se esse paciente está melhorando, se ele não está, se ele está se beneficiando das medicações, dos tratamentos ou se não, tá? Para esse fim, pode ser usada as escalas MMRC, a escala modificada britânica, né, do Medical Research Council, é diferente do nosso MRC lá que avalia a força muscular respiratória. Esse MMRC, ele avalia dispneia mesmo, tá? E aí, no documento, vai estar disponível na plataforma para os alunos, né, do curso, vocês vão ter acesso a esses protocolos clínicos na plataforma, tá? Vocês dão uma olhada nos apêndices do que é a MMRC, para quem não conhece. Ou também através do CAT, né, o COPD Assessment Test, podendo optar por aquela com maior familiaridade. Então, além de avaliar a espirometria, a gente vê também a gente também avalia a intensidade dos sintomas através de desses dois instrumentos. É considerado de alto risco para exacerbação o paciente que apresentou 2 ou mais exacerbações tratadas com antibiótico ou corticosteroide sistêmico no ambulatório, exacerbações que foram moderadas, né? Ou uma ou mais internação hospitalar por exacerbação, que já é considerada exacerbação grave, nos últimos 12 meses. Então, o paciente pode ter tido até duas ou mais, na verdade, exacerbações que não precisaram hospitalizar, ou mais de uma, né? Uma ou mais exacerbação que hospitalizou. Se ele hospitalizou uma vez, já é considerado paciente de alto risco, tá certo? A reabilitação pulmonar e a fisioterapia respiratória. Como é que a gente vê aqui, ó? Ela contribui para a melhora da qualidade de vida e redução das exacerbações e hospitalização, melhora da capacidade para realizar exercícios físicos, tá? Então, se o meu paciente ele vai melhorar a capacidade de realizar exercício físico, ele vai conseguir, né, ficar mais funcional, ser mais independente. Isso tem impacto direto na qualidade de vida desse paciente, tá? O que acaba por reduzir exacerbações e hospitalização. O programa de exercício físico ele vai promover recondicionamento físico e cardiovascular, além de treinamento muscular de membros superiores e inferiores e de resistência física, né, através de endurance. Neste programa devem ser priorizados pacientes com dispneia associada a baixa tolerância do exercício ou restrição para as atividades diárias, paciente que tem um MMRC acima de 2 pontos, porque o paciente já é bem mais limitado, né? Então, a gente indica a reabilitação para conseguir fazer com que esse paciente fique
recupere mais da mobilidade, tenha mais tolerância ao esforço, né? Não fique tão dispineico. Aí vamos ver aqui, ó. Em caso de indisponibilidade do serviço de reabilitação pulmonar, que a gente sabe que é a realidade de muitos locais, né? O profissional de saúde deve estimular o paciente com DPOC a participar de exercícios físicos no domicílio, como caminhar, subir escada, sentar e levantar da cadeira e realizar exercícios físicos com os membros superiores. Por que frisa tanto os membros superiores, Bárbara? Porque o gasto energético vai ser um pouco maior para esses pacientes, né? Um pouco mais difícil manter ali essa atividade de membros superiores, tá? E agora, pessoal, para encerrar com chave de ouro a nossa live, eu queria falar para vocês a nossa promoção relâmpago, tá? Para nossa vaga de agente fiscal em fisioterapia por Crefito. Nossa preparação, ela tá com um valor promocional até o dia 31 de julho. Então, vocês vão estar recebendo um desconto, né, de 20%. Vou já mostrar para vocês o cupom que aplica para poder pegar esses 20%, né, de desconto, tá certo? No valor. Nosso valor da preparação, ele tá ali em torno de, normalmente, em torno de 587. E aí, com essa oferta, vocês vão estar pagando aí 469 ou podem parcelar até 6 vezes sem juros, no valor aí de 78,26, tá certo? Preparação aí com videoaula, com resolução de questões, né? Cheio de conteúdo, cheio de bizus, para preparar você para fazer a sua prova com tranquilidade, tá bom? Queria agradecer a todo mundo que participou aqui da nossa live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para esclarecer aí sobre o que se trata, né? O conteúdo que a gente viu, tá? A gente se encontra no decorrer do curso, né? Vendo outros módulos, outros assuntos, tá? Vou sair daqui da frente rapidinho para vocês conseguirem ver, ó, que a gente tem que aplicar o cupom na hora, né, da compra lá no site, tá certo? Qualquer coisa vocês podem falar com o pessoal do apoio, que os meninos estão sempre aí disponíveis para ajudar vocês no que tiver dificuldade, tá bom? Mas tem que lembrar que é só até dia 31 de julho. Até dia 31, aproveita aí esse valor promocional, tá certo? A gente se encontra nas lives, pessoal, e durante a aula, tá bom? No preparatório. Contem comigo. Bons estudos. Tchau, tchau.